Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Bruno Arantes Dias, nosso pneumologista aqui do HU, intensivista, e ele vai falar para a gente sobre hipoventilação da obesidade. Muito obrigada. Obrigado, Luciana, pelo convite. Bom dia a todos. E esse tema é um tema muito importante na prática clínica, né? É um tema, como a gente vai ver, bastante relevante, e nós vamos falar então sobre a síndrome de hipoventilação da obesidade e as perspectivas clínicas e abordagem aí no contexto do diagnóstico e manejo dessa doença. Bom, primeiro vamos contextualizar a obesidade, já que ela está diretamente relacionada com o fenômeno, né? É uma doença crônica extremamente complexa que afeta diversos sistemas orgânicos, tá das mais prevalentes da atualidade, né? É reconhecida como um fator debilitante com um aumento exponencial nas últimas 2 décadas. Definida usualmente, apesar das críticas dessa definição, como um IMC maior ou igual a 30, sendo sobrepeso definido como um IMC, um índice de massa corpórea, entre 25 e 29,9. A obesidade e os seus diferentes graus, definidos a partir do IMC de 30, sendo considerada a obesidade mórbida, né, o grau 3 acima de 40. Pode passar, volta 1. Bom, aqui a gente fala, quando a gente fala de distúrbio nutricional, a gente engloba, obviamente, a obesidade e as causas de desnutrição ou subnutrição, mas esse aqui é um levantamento recente, publicado em 2023, referente a 2019, nas diferentes regiões do mundo. Aqui você tem em laranja a proporção de óbitos relacionados a distúrbios nutricionais, mostrando que, por mais que nas regiões, em determinadas regiões do mundo, principalmente na África subsaariana e nos níveis socioeconômicos mais baixos, a subnutrição responder por uma proporção significativa dos óbitos, do ponto de vista global, nas mais diferentes níveis socioeconômicos e regiões do mundo, os óbitos relacionados à obesidade, dentre os distúrbios de nutrição, representam a maior parte da proporção. É um tema extremamente relevante do ponto de vista de saúde pública. É fundamental a gente saber identificar e manejar essa condição, não só a hipoventilação, como a obesidade como um todo, né? Próximo. E se você falar de prevalência de obesidade em si, aqui são dados inicialmente americanos, onde a gente sabe que isso é um problema bastante relevante. Se você for considerar no total, para homens e mulheres, nas diferentes faixas etárias da vida adulta, você tem em torno de 35% a 40% da população americana atualmente com diagnóstico de obesidade. Próximo. E mesmo no contexto brasileiro, isso também é verdade, é um problema que está entre nós, né? Aproximadamente 24% dos adultos brasileiros têm obesidade, e se você considerar sobrepeso, 60% da população brasileira atualmente é enquadrada como sobrepeso. E isso vem aumentando de forma exponencial aí nas últimas 2 décadas, e também se distribui entre homens e mulheres nas diferentes faixas etárias, ali com um pico de obesidade, falando de obesidade, em torno dos 45 a 54 anos. Em torno de 30%, mais ou menos, da população adulta nessa faixa etária é diagnosticada como obesidade. Próximo. Agora, falando diretamente da síndrome de hipoventilação relacionada a essa condição, a gente tem alguns fatores que são importantes para a gente identificar, no contexto da obesidade, quais são os pacientes que têm mais chances de desenvolver a hipoventilação, né? A gente sabe por vários trabalhos epidemiológicos que isso aumenta conforme o IMC, então a gente tem uma prevalência entre 30 e 35 de 8 a 12%, podendo chegar acima de 50% com IMC acima de 50.
Então, o primeiro fator e a primeira mensagem é essa. Essa condição vai ser mais frequente, mais prevalente, conforme a gravidade da obesidade. Ela é maior em pacientes com apneia do sono grave. A gente vai ver que distúrbios do sono, em geral, estão extremamente relacionados com a hipoventilação da obesidade, mesmo acordado. Se você pegar pacientes com IMC acima de 30, portanto com obesidade, e o índice de apneia e hipopneia acima de 60 por hora, que é uma apneia bastante grave, 30% desses pacientes vão chegar a ter hipoventilação também acordado. E, apesar da gente ter a apneia do sono sem hipoventilação mais frequente em homens, a gente tem muito claramente nas diversas cortes da literatura que a hipoventilação da obesidade associada à apneia do sono é mais frequente em mulheres, respondendo por 50% a 70% das cortes. Então, mulheres, conforme a maior intensidade da obesidade e associada à apneia do sono, na grande maioria dos casos. Então, esse é o perfil do nosso paciente que vamos diagnosticar a hipoventilação da obesidade, né? Próximo. E ela é definida por uma tríade. O diagnóstico em si, ele não é difícil. Às vezes a gente complica o diagnóstico, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Eu não tenho dúvida que se a gente for na enfermaria do HU, a gente vai encontrar alguns exemplos. Então, a tríade é obesidade. Então, assim, o IMC acima de 30, acima de 50, isso aumenta bastante. Distúrbios respiratórios do sono. Então, você pode ter, a grande maioria das vezes, a apneia do sono e hipoventilação relacionada ao sono. E hipercapnia diurna crônica não explicada. Então, uma parte importante do diagnóstico vai ser um diagnóstico diferencial de exclusão por uma outra causa que gere hipoventilação na vigília. Portanto, um PCO2 acima de 45 vai ser super importante para a gente poder caracterizar isso, excluindo outras doenças que podem levar a esse tipo de alteração. Por exemplo, pulmonares, DPOC, uma doença intersticial pulmonar, fibrose pulmonar, doença neuromuscular, uma esclerose lateral amiotrófica, um doente miastênico, determinado uso de medicações sedativas analgésicas que podem deprimir o centro respiratório. Então, você tem que fazer um screening para você excluir outras causas de hipercapnia diurna crônica. E na presença desse achado, distúrbios do sono, obesidade, você configura a síndrome de hipoventilação. Pode passar o próximo. Então, assim, falando um pouquinho da fisiopatologia, esse é uma adaptação que está no UpToDate. Obviamente, assim, simplificando isso aqui, a gente tem 3 fatores que são chave nesse processo. Próximo. O primeiro é que, assim, o distúrbio respiratório do sono, ele acaba sendo central porque antes de gerar a hipoventilação propriamente dita, durante o sono, nos diferentes graus de apneia, você começa a ter uma hipoventilação, nem que seja nos períodos onde você tem a hipoventilação, a hipopneia ou a apneia em si, aumentos cíclicos do CO2, e do ponto de vista do manejo ácido básico do teu corpo, o teu rim vai começar a tentar gerar aumento de bicarbonato, você tem hipóxica cíclica, e esses fenômenos, de forma repetida, vão começar a disparar uma série de outros processos que o próximo, que em conjunto com as alterações da mecânica respiratória, que é o segundo fator importante, presentes na obesidade extrema, onde você tem uma diminuição da complacência pulmonar, diminuição dos volumes pulmonares, isso tudo, ou seja, essa combinação de aumento crônico do bicarbonato à noite, tentando manejar aquela retenção de CO2 e hipoxemia cíclica, num paciente com alterações mecânicas relacionadas à obesidade significativas, próximo, e com alterações inflamatórias, principalmente aumento de leptina, que começa a gerar, como defesa do próprio organismo, uma resistência à leptina.
A leptina, ela tem um certo efeito estimulante até determinado momento, e ela faz parte dessa cascata de resposta. Só que essa inflamação crônica que a obesidade gera, ela começa a fazer com que o corpo comece a ficar menos responsivo a esse determinado estímulo. Isso é um mecanismo de defesa, assim como os quimiorreceptores que manejam o controle ventilatório. Então, aquela história que a gente está acostumado a ver, cuidado com o oxigênio, porque os quimiorreceptores, né, a ventilação, a dinâmica da resposta à hipoxemia e ao CO2 está alterada, também está envolvida nesse mecanismo. Então, você tem uma tríade de distúrbio respiratório que inicialmente é cíclico à noite, o teu corpo começa a setar o bicarbonato para manejar isso mais alto. Isso por si já seria um estímulo para, quando acordado, você começar a tentar manter o ácido básico equilibrado, lembrando que isso acontece de forma repetida toda noite. Você tem um estresse inflamatório que faz com que o teu corpo fique menos responsivo à leptina, tenha uma resistência e uma alteração de mecânica que também predispõe à hipoventilação. Isso tudo, ao longo do tempo, começa a gerar hipercapnia acordado. Próximo. E quais são os principais fatores de risco no contexto da obesidade para a gente encontrar ou começar a trabalhar em termos de como é que a gente apura esse diagnóstico? Então, a obesidade central ou centrípeta, né, a obesidade abdominal, gordura visceral, isso é fator de risco para essa condição. Os pacientes que chegam a ter redução da função pulmonar secundária à obesidade, então a gente sabe que na obesidade extrema você pode tanto na espirometria ter alguns indícios, mas na prova de função pulmonar completa, quando você avalia os volumes pulmonares, ter alterações sugestivas de restrição. Então, quando você começa a diagnosticar alterações de fato mecânicas relacionadas à obesidade, isso passa a ser poder acontecer de forma mais frequente. Por quê? Porque você também tem redução da força muscular respiratória mediado à resistência à leptina também, e isso você pode avaliar eventualmente medindo PI max, PMax, lembrando que isso não vai ser na mesma intensidade das doenças neuromusculares, obviamente isso passa pela exclusão também, mas você tem um certo grau de diminuição da força muscular respiratória, e o diagnóstico de apneia do sono, com um índice de apneia e hipopneia acima de 30, mas quando acima de 60, 90% dos pacientes que têm hipoventilação vão ter apneia do sono grave, então ele também é fundamental. Então a polissonografia vai ser fundamental no armamento do diagnóstico dessa condição. Próximo. Então, na apresentação clínica, em geral, o doente com IMC acima de 30, idealmente acima de 35, principalmente acima de 50. Sonolência diurna excessiva é o principal sintoma. Você tem várias escalas na literatura, a de Epworth é a mais comum. Então, você tem sonolência que pode variar dependendo da intensidade, no contexto, até dirigindo, assistindo uma aula. Tá todo mundo acordado aqui, então tá todo mundo bem. Então, assim, sonolência diurna é um sintoma que muitas vezes chama atenção para o diagnóstico. Dispneia, fadiga, cefaleia matinal é uma outra dica muito legal. Então, é comum, às vezes, no início do quadro, um quadro de cefaleia matinal recorrente dá a dica para apneia do sono e, eventualmente, relacionado à hipoventilação, alterações de concentração e memória, e você vai buscar, obviamente, nos casos mais avançados, presente sinais, sintomas relacionados à insuficiência respiratória crônica, hipoxêmica, hipercápnica e sinais de insuficiência ventricular direita, que, em última análise, acaba sendo, infelizmente, grande parte da apresentação desses doentes, porque muitas vezes eles chegam numa fase tardia já do processo. Próximo. O pilar diagnóstico é a gasometria arterial, é chato, é doloroso, mas não tem jeito. A gente tem que documentar hipercapnia diurna crônica, pelo menos 30 minutos com doente sem oxigênio, idealmente, um PCO2 acima de 45, exclusão de outras causas é fundamental. Então, pulmonares, como DPOC, fibrose, as neuromusculares e metabólicas e medicamentosas, como a gente já comentou anteriormente. Próximo. E a polissonografia é um exame diagnóstico muito importante.
porque algum grau de distúrbio do sono, em geral, é presente. A maior parte das vezes a apneia do sono, mas pode ser que a gente diagnostique uma hipoventilação durante o sono mais acentuada, sem apneia do sono também, que é a minoria dos casos, mas existem. Idealmente no laboratório do sono e completa, pelo menos uma no diagnóstico. A gente sabe que, do ponto de vista da execução, existem vários dispositivos portáteis que a pessoa pode levar para casa e fazer uma polissonografia simplificada para diagnóstico de apneia do sono. Nos casos menos complexos, isso é mais do que suficiente para o diagnóstico. Mas quando você está falando de uma obesidade extrema e de um paciente com hipoventilação associada também, o ideal seria a polissonografia, porque você vai conseguir avaliar causas de apneia e hipopneia central, diagnosticar os casos e ter uma gradação mais acurada. E no armamental do diagnóstico diferencial, uma imagem torácica, uma tomografia, um eco, são importantes para a gente avaliar tanto a insuficiência ventricular direita, o diagnóstico diferencial das causas etiológicas, lembrar sempre da tireoide. Hemograma eu coloquei aqui porque é muito comum a gente também detectar esses pacientes por uma polistemia reativa que eles acabam gerando, porque na hipercapnia crônica diurna você pode ter determinado grau de hipoxemia com um gradiente alveolar arterial ainda normal no contexto só da hipoventilação. Então esses doentes muitas vezes podem se apresentar com um determinado grau de polistemia, e a prova de função pulmonar idealmente completa, mas a gente sabe também que no nosso contexto do SUS é difícil conseguir, mas na espirometria, né, depois daqui eu vou lá fazer algumas, então a gente consegue ter bastante noção aí, dá para explorar bastante quando essa situação está acontecendo, eventualmente. Próximo. Aqui é um exemplo de um polissonograma, né, mostrando o que é mais frequente a gente ver. Eu não sei se todos vocês já viram uma polissonografia, não é um exame exatamente confortável. Você fica ligado a uma série de eletrodos no sistema nervoso central, fazendo um eletroencefalograma simplificado, na maior parte das vezes. Existem eletrodos que medem o fluxo aéreo nasal, movimento do mento, cinta torácica, cinta abdominal. Então, assim, você fica tudo amarrado, tiver que fazer um xixizinho à noite, desliga tudo, vai que nem um robozão lá fazer, mas assim, o ideal é que seja num ambiente agradável, confortável, porque já tem o desconforto de você estar dormindo no hospital. E aí o que você vai avaliar através do eletroencefalo, os episódios de microdespertar. Você vai ter na cânula nasal episódios de apneia, quando você tem a apneia obstrutiva, mantendo o esforço da cinta torácica abdominal. Então você vê que ele está tentando fazer esforço aqui, ó, na cinta abdominal e na cinta torácica, só que o fluxo de ar se interrompe. Isso acontece de forma repetida, né? O índice de apneia e hipopneia, quando a gente fala esse número de 30, significa que isso aconteceu 30 vezes por hora. Os pacientes com apneia grave têm 60, 68, ou seja, mais do que uma vez por minuto durante a noite, todas as noites, ele tem esses fenômenos. Então, é uma situação que gera um estresse cardiovascular, e está super associado a fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Então, os cardiologistas, muitas vezes, aprendem até mais cedo do que a galera da pneumo a lidar com esse tipo de coisa, mas é fundamental, é muito importante. Muitos dos pesquisadores grandes da área são cardiologistas, porque é um matador silencioso super subdiagnosticado, né? E por mais que a gente ache que é muito complexo tratar, é muito fácil tratar. E a gente vai ver quais são as dificuldades maiores, principalmente no contexto de quando a gente faz o diagnóstico dentro do hospital. Próximo. Em relação ao manejo terapêutico, não tem jeito. Estratégia fundamental é perda de peso, né? A perda de peso tem vários trabalhos na literatura mostrando que é capaz de melhorar a mecânica respiratória, consegue melhorar a resposta do centro ventilatório, e isso acontece independente do uso do CPAP, mas evidentemente o uso da pressão positiva e a correção do distúrbio ventilatório no sono facilita muito mesmo a perda de peso, porque quebra uma série de mecanismos cíclicos que também estão envolvendo
a resposta inflamatória que o nosso corpo desenvolve, principalmente, como a gente falou, mediada pela leptina. Modificação dietética e de estilo de vida é fundamental, apesar de que a gente vive uma verdadeira frisson, uma epidemia de uso da farmacoterapia para a obesidade, que se mostra, hoje em dia, extremamente efetiva no controle da obesidade, mas com as dificuldades de um país com a média de nível socioeconômico como o nosso. Porque elas têm um custo ainda muito elevado. E obviamente, existem casos extremos onde, na verdade, a cirurgia bariátrica eu não vou dizer como um caso extremo. Eu acho que, assim, até a maior disseminação dos inibidores de GLP-1, né, notadamente a tirzepatida e a semaglutida, que a gente vai falar a seguir, a cirurgia bariátrica era uma ferramenta fundamental no manejo desses pacientes, né? Assim, a gente está falando de uma situação extrema que é muito difícil. As modificações dietéticas de estilo de vida, elas têm que vir, porque senão, mesmo os bariátricos voltam a ganhar peso, né? Mas eles precisam, de fato, de um timing para isso acontecer que tem que ser mais rápido por conta das comorbidades envolvidas, né? E em casos selecionados, até traqueostomia. Eu tenho poucos doentes, felizmente, mas já precisei indicar traqueostomia por apneia do sono grave. E um doente ficou muito bem, mas obviamente é uma situação de exceção. Próximo. Então, falando um pouquinho das medicações, não tem nada que decorar aqui, é só para simplificar o raciocínio. Então, os principais pacientes que são candidatos à terapia medicamentosa na obesidade, então, paciente com IMC acima de 30 ou entre 27 e 29,9 e pelo menos uma comorbidade relacionada à obesidade, ou aqueles pacientes com a obesidade centrípeta ou central, também associada à comorbidade, né? Esses pacientes, em geral, eles devem ser considerados, além sempre de mudança de estilo de vida, atividade física, principalmente, e mudança dietética. E aí você vai considerar as questões de custo do tratamento e da disponibilidade do que você tem, se o paciente tem ou não diabetes tipo 2, né, porque determinados tratamentos estão validados no contexto, determinadas moléculas estão validadas no contexto do diabetes tipo 2, mas a tirzepatida, que é o composto do Mounjaro, e a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, tem validação para tratamento de obesidade independente do diabetes tipo 2. E se o paciente está disposto ou não de receber uma injeção subcutânea uma vez por semana. Existem análogos de inibidores de GLP-1 via oral, atualmente, também tem custo elevado, mas assim, a escolha do melhor tratamento vai variar de acordo com essas variáveis, né? E as principais moléculas para obesidade independente do diabetes, como a gente falou, são a tirzepatida, a semaglutida e a liraglutida. Próximo. Então, falando um pouquinho aqui do efeito das drogas liberadas pelo FDA para tratamento da obesidade. A tirzepatida é a que se mostrou mais efetiva atualmente. Isso aqui é um pool dos resultados dos principais estudos das drogas respectivas. Aqui a gente está falando em verde do efeito da droga, azul placebo, tirzepatida com uma média aí de perda nos diferentes estudos, chega perto de 20% do peso corporal. Se você for também avaliar a proporção dos pacientes que conseguem perder 5, 10 ou 15 quilos, valor absoluto também é superior. A semaglutida, na dose de 2,4 microgramas, que é a maior dose, também tem uma efetividade em torno aí entre 12% e 15%, que também não é desprezível. O grande problema dessas drogas é que, provavelmente, na imensa maioria dos pacientes, isso vai ser um tratamento crônico. Porque, assim, tem vários trabalhos na literatura, esse aqui é um deles,
tá? Que mostra que aqui você está usando a semaglutida 2,4 microgramas, e aí aqui na 20ª semana ele randomiza placebo ou continuar com a semaglutida. Então, a grande maioria dos pacientes, quando volta ou para de usar, volta a recuperar parte daquele peso perdido. A recuperação vai acontecer, mas se você trabalhar bem no contexto de mudança dietética e mudança de estilo de vida, você consegue minimizar isso. Mas, evidentemente, que nos casos mais extremos, acaba sendo um tratamento que vai ter que ser mantido. Problemas. Sintoma gastrointestinal. Então, o efeito colateral gastrointestinal é importante, tanto constipação quanto náusea, intolerância gástrica. Em geral, é autolimitado ao longo das semanas. Pode acontecer de forma mais frequente no subir de dose. Você começa com uma dose menor de todas essas medicações, isso vai aumentando ao longo das semanas de tratamento. Mas pode ser incapacitante no uso da medicação, principalmente nas doses de semaglutida de 1,7 e 2,4 e nas doses maiores de tirzepatida também. Próximo. E aqui eu trouxe esse trabalho do New England, que é um trabalho da área de respiratória mais importante. Tem vários trabalhos. O New England, a cada 3 semanas sai um resultado da tirzepatida, diminuindo insuficiência cardíaca, aumentando o controle de diabetes, diminuindo risco cardiovascular em geral, mas esse é para tratamento, comparando o tratamento da apneia do sono. E o mais legal é que a gente tem o Trial 1 e o Trial 2 aqui, que são assim, ó, o Trial 1 são os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono e obesidade e não conseguiram usar o CPAP ou não estão usando o CPAP. E o Trial 2 é no contexto dos pacientes que estão usando o CPAP. Então, assim, o paciente não conseguiu usar CPAP porque não se adaptou, enfim, pelos mais diferentes motivos. E o mais legal é que, assim, e isso só mostra que a perda de peso é fundamental no tratamento dessa condição, é que mesmo nos pacientes do Trial 1, a diferença é em termos da mudança do índice de apneia e hipopneia, e obviamente na perda de peso, isso a gente já sabia, ela é brutal, independente do uso do CPAP. Então esse é o grande lance, porque as pessoas falam, também perdeu peso, melhorou a apneia do sono, legal. Mas assim, independente do uso do CPAP, esses pacientes tiveram documentado um baita benefício. Isso pode parecer óbvio, mas nenhum remédio, isoladamente, tinha mostrado isso até agora na literatura. Tá? Então, a impressão que se tem é que cada vez, obviamente, se a pessoa tem um poder aquisitivo e conforme o próprio SUS for disponibilizando os tratamentos, e isso é uma super discussão, porque é evidente que o SUS tem que custear uma série de coisas no Brasil, e existe um uso indiscriminado desses remédios. Então, a gente tem que ponderar mesmo para quem precisa, de fato, ter a medicação. Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela também tem os seus problemas, né? E a canetinha, você parou de usar a canetinha, teoricamente você minimiza os efeitos colaterais dela. Então, assim, a cirurgia bariátrica muitas vezes é um tratamento mais definitivo com as suas questões. Então, eu acho que, assim, esses tratamentos, eles vêm diminuindo. É natural, assim, a indicação de cirurgia bariátrica no sentido de que você tem conseguido resolver com medicamento problemas que antes você não conseguia. Próximo. E a ventilação com pressão positiva é o tratamento de escolha para esse tipo de paciente. E, contraintuitivamente, como a grande maioria coexiste entre síndrome de hipoventilação da obesidade e apneia do sono, e tem trabalhos na literatura mostrando comparação do tratamento inicial para esses pacientes, direto um BiPAP, né? Uma pressão positiva com 2 níveis de intensidade, ou a pressão positiva contínua no final da expiração, o CPAP usual, mostrando que o CPAP é a escolha inicial, porque, primeiro, é mais barato, mais fácil de se adaptar, e é super efetivo em diminuir a hipoventilação da obesidade. Por quê? Porque você quebra a cíclica que gerou, que é uma daquele pilar de mecanismos fisiopatológicos. Então a perda de peso vem melhorar a questão mecânica,
Só que a questão da desregulação dos quimioreceptores, aquela hipercapnia cíclica que acontece à noite, ela é anulada de forma muito efetiva, né? Então, o CPAP é a escolha inicial. Próximo. Em pacientes que são a minoria, que tem hipoventilação da obesidade, sem apneia do sono significativa, ou nos pacientes que têm uma hipoventilação predominantemente noturna, e na polissonografia a gente pode entender como é que isso funciona, aí sim o BiPAP seria uma melhor opção. Mas, em linhas gerais, moçada, sem complicar, eu acho que assim, hipoventilação da obesidade, apneia do sono associada, ou mesmo que você não saiba, nesse primeiro momento, CPAP é a escolha. E aí você avalia a resposta, né? Porque na grande maioria das vezes vai ser o que você vai conseguir, e em segundo lugar vai ser efetivo. Próximo. Cuidado com oxigênio suplementar, né? Porque assim, a gente está acostumado a olhar um oxímetro, ver uma saturação baixa, tascar oxigênio, e incontáveis vezes eu já vi tragédias a respeito disso. Por quê? Porque a resposta ventilatória desses doentes, ela é cronicamente modificada. Então, se você... ele começa a ficar menos sensível ao CO2, que está cronicamente alto, e, de fato, mais responsivo à hipoxemia. Então, se você bota o cara com saturação de 99, meu amigo, ele não vai respirar. Ele vai reter mais CO2, e ele vai rebaixar, e a gente está cansado de ver no pronto-socorro isso acontecendo. Tá? Então, assim, existem casos que você precisa suplementar oxigênio associado ao CPAP? Existe, mas, por incrível que possa parecer, é a minoria, tá? E setando 88, tá ótimo, moçada. Ninguém vai morrer com 88 de saturação. Garanto, nesses pacientes crônicos. Mas com 99 pode ser que morra. Entendeu? Próximo. E como eu falei, situação de exceção, não adaptação, eventualmente questões anatômicas muito importantes da via aérea baixa, alguns pacientes que têm esse contexto associado à traqueobroncomalácia, das mais diferentes etiologias, eventualmente isso pode ser necessário, é exceção, mas às vezes pode ser necessário. Próximo. Por que eu brinquei que o maior inimigo, e assim, eu tenho muitos pacientes com apneia do sono no consultório, primeiro porque eu sempre fui gordinho, então acho que as pessoas se reconhecem e aí acaba ficando mais fácil discutir alguns problemas quando você passa por eles também. Em segundo lugar, a maior dificuldade é quando o doente conhece com essas estrovengas aqui, ó, dentro do hospital, a ventilação não invasiva. Se o doente já usou não invasiva, porque ele estava com dispneia ou com falta de ar, por qualquer motivo que seja, dentro do hospital, é um inferno adaptar ele. Por quê? Porque ele acha que ele vai ficar com uma máscara na cara inteira, que ele vai dormir com um capacete, que ele vai ficar todo apertado. E a realidade do tratamento dos distúrbios do sono é totalmente diferente. O ideal é que ele conheça próximo. Ele tem que conhecer assim, entendeu? Dormindinho, na paz, na sua cama, com uma máscara que, em geral, prenda pouco a respiração, o ideal máscara nasal ou prongzinho, com aparelhos que hoje em dia são mega silenciosos, entendeu? Então, assim, quando eu dou plantão com alguém, né, aqui a gente dá plantão, um plantonista único na UTI, né, mas quando eu tô de plantão em alguma UTI que eu tô com alguém, todo mundo ama o meu CPAP. Eu tenho apneia de sono, graças a Deus perdi muito peso, tô bem melhor, mas assim, é fantástico. Eu brinco que os pacientes, na verdade, viajam e esquecem a carteira, mas não esquecem o CPAP. Porque quem tem apneia de sono de verdade muda, porque você simplesmente descobre que tem o sono da noite que você não dormiu e tem o sono da apneia. Eles são diferentes. É muito claro isso, é muito claro. Então, se alguma vez vocês, na alta, e aí uma mensagem para os meninos, forem conversar com algum doente a respeito disso, primeira coisa, mostra a fotinho, desmistifica, fala assim, não tem nada a ver com o que o senhor fez no hospital. É outra coisa, é outro esquema. Por quê? Porque, assim, esse é o principal medo. Eu não vou conseguir dormir com aquilo na minha cara. E hoje em dia tem muito recurso mesmo. Próximo.
Então, para terminar, eu queria só deixar como mensagem que, assim, apesar de ser raro na população geral, no contexto da obesidade, é super subdiagnosticado a síndrome de hipoventilação e é muitíssimo frequente. É ridículo diagnosticar. Você precisa de uma gasometria, basicamente. E um mínimo armamentário para você excluir causas secundárias, porque na maior parte das vezes fica muito evidente o distúrbio ventilatório do sono, às vezes só olhando. Sim, é evidente que você tem que fazer a polissonografia, mas todo mundo aqui, se já passa no hospital, vê um obeso extremo dormindo, você já sabe que ele tem apneia do sono. Você vê a apneia do sono, né? O tratamento, a base, perda de peso e pressão positiva. E o prognóstico é extremamente grave se não tratado. A descompensação das comorbidades é progressiva e eu já tive a felicidade, né? A gente às vezes desacredita que algumas pessoas que chegam numa obesidade extrema podem reverter os seus quadros, mas eu já tive a felicidade de ver inúmeros casos de muito sucesso e dá muita alegria reabilitar não só o pulmão, mas o coraçãozinho de todo mundo que tem essa condição. Um abraço, obrigado aí. Muito obrigada, Bruno, adoramos. Eu queria fazer uma pergunta sobre o hematócrito. Tem indicação de sangria? Ainda tem isso, a partir de determinado número? Tem, na verdade, não é exatamente uma indicação que é diretamente de trabalho relacionado à hipoventilação da obesidade, mas isso é um fenômeno que eventualmente pode acontecer em casos extremos, né? E, em geral, quando você extrapola dos estudos também relacionados a DPOC e tudo mais, acima de 55 de hematócrito você começa a ter uma indicação de pensar numa sangria hipovolumétrica, né? Em geral, você retira uma determinada quantidade, 400, 500 ml e retorna com soro fisiológico essa mesma quantidade. Isso é um procedimento que qualquer banco de sangue pode fazer. O nosso aqui provavelmente também, apesar de nunca ter indicado com a COSAM, mas eu acredito que já fez aqui também? Perfeito, legal. O Pickwick é sinônimo? Né? Pickwick, eu só não falei o epônimo, coitado, eu não dei o crédito ao Pickwick, mas nós estamos falando aqui da síndrome de Pickwick. Tá. O Amir quer fazer uma pergunta, vamos lá. Pode fazer a pergunta, Amir. Agora pode falar, ó, o microfone abriu. Eu não estava podendo falar. Beleza. Bruno, parabéns pela aula, cara. Foi muito legal, cara. Muito boa. Uma dúvida que eu fiquei, assim, que na verdade eu vou te botar numa sinuca de bico, né? Porque a gente sempre coloca um cenário subótimo, mas que às vezes o que a gente está exposto aqui no SUS, né? Mas enfim, eu queria te perguntar o seguinte, assim, num paciente que ele já tem uma hipoxemia meio que documentada, né? Nessa hipoventilação da obesidade, saturando lá seus 86, 85, e já tem uma hipertensão pulmonar secundária e essa hipoxemia crônica. Considerando, de novo, é uma pergunta que eu nem sei se tem resposta, né? Mas seguindo aqui no SUS, onde o cara não teria, por exemplo, um acesso ao CPAP. Nesse caso, vale a pena mandar ele para casa com oxigenoterapia suplementar, tipo, dar entrada no O2 domiciliar, ou na verdade não vale a pena primeiro tentar fazer com que ele consiga um CPAP e na refratariedade da hipoxemia a gente prescrever. Eu fico nessa dúvida de cunho prático, assim, na enfermaria a gente tem vários pacientes, eu fico meio na dúvida, assim, qual seria o melhor caminho, né? Eu sei que não é o ideal, mas qual seria o melhor? Essa dúvida é uma dúvida do dia a dia. Infelizmente, as terapias com pressão positiva... O SUS é uma corrida com obstáculos, né? Não é verdade que isso não exista no SUS, mas é muito difícil, realmente é muito difícil. Mesmo no laboratório do sono, em geral, a gente acaba tendo que, nos casos mais extremos, encaminhar para um ambulatório específico de obesidade e encaminhar para o ambulatório do sono, mas mesmo nesse contexto é difícil, é intermitente, mas... Respondendo diretamente à tua pergunta, eu entendo essa dificuldade e eu acho que, assim, não tem como fugir, assim, dependendo da... O que eu faço na minha prática clínica, dependendo da intensidade, do nível de orientação de quem você está dispensando, a gente sabe que, assim, se tiver uma pessoa tranquila, responsável junto, e principalmente, a gente sabe que também não é a realidade, isso que eu acabei de te pedir, a gente conseguindo tentar titular mais ou menos um regime de fluxo que dê uma margem de segurança, né? Então, por exemplo, eu seto nesses pacientes sempre entre 88 e 90 a saturação alvo. Então, assim,
Se um paciente com esse perfil está entre 88 e 90, assintomático, eu acho que ele pode ir para casa sem oxigênio. Na verdade, eu acho que é mais seguro do que ele ir com oxigênio. Agora, 86, 85, 84, a gente está cansado de ver. Aí eu acho que tem que suplementar oxigênio, até porque se ele já tem hipertensão pulmonar, se ele já tem insuficiência ventricular direita, você tem uma série de efeitos deletérios na vasoconstrição hipóxica dos vasos pulmonares por conta desse tipo de perfil de paciente. Então aí não vai ter muito jeito, vai ter que mandar com O2 mesmo. Perfeito, obrigado. Imagina. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Mais? Então, tá bom. Muito obrigada. Legal. Obrigado, gente.